Pessoal, bom dia, tudo bom? Sou a Camila, sou aluna da professora Andréia no doutorado, sou orientanda dela. Participei umas 2 semanas atrás com vocês do curso, né, de extensão aqui Lombando, e tive vários problemas, né, de conexão, caí, voltei, enfim, várias adversidades. A professora Andréia me pediu então que deixasse um vídeo gravado, até para a gente ter isso registrado também, né, em relação ao curso. E me pediu que fizesse uma fala mais simplificada, né, uma vez que a gente já teve esse bate-papo, embora com perrengues à parte, né, mas tivemos já um bate-papo que foi bastante interessante. Então, somente para a gente registrar, principalmente as questões mais relativas ao meu tema de estudo no doutorado, que versa sobre o capacitismo, né? Então, o meu tema era falar um pouquinho sobre direitos humanos, o combate ao racismo, capacitismo, machismo e outras formas de discriminação e preconceito. Mas acho que vocês, né, já estão mais aprofundados até mesmo do que eu em relação às questões envolvendo o racismo, né, uma vez que vem sendo objeto de debate também de outras falas, de outras pessoas com quem vocês têm conversado, né, o podcast e tudo mais que tem colaborado nesse ponto. Então, minha missão aqui seria mais aproximar essas formas de discriminação, né, apontando a intersecção que existe entre elas, então os elementos em comum, né? Então, partindo do reconhecimento do racismo a partir da leitura do Silvio Almeida, né, que vai trazer essa expressão racismo estrutural, embora ele não idealize essa expressão, mas ela se fortalece muito no nosso cenário a partir dele, né? O Silvio ele vai fazer uma divisão entre 3 modalidades de racismo, né? O racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, né? Racismo individual sendo aquela perspectiva de um desvio ético, psicológico e racional mesmo, a partir de um sujeito ou um grupo isolado de pessoas, né? Essa modalidade de racismo no Brasil é reprimida por lei. A partir da Constituição Federal de 1988, passa a ser criminalizado como um crime inafiançável, imprescritível. Nós vamos ter depois também uma legislação infraconstitucional que vai regulamentar a prática do racismo individual, então reprimir qualquer tipo de discriminação em razão da cor, em razão da raça. Contudo, essa modalidade, né, de racismo, que é o racismo individual, é, ele não, primeiro que a lei tão somente não consegue impedir essas práticas, né, individualizadas, e de uma certa forma, não que não seja importante a criminalização, mas de uma certa forma ajuda a colocar um pano sobre as demais modalidades de racismo, né? Então, fica muito naquela perspectiva, olha, o racismo individualizado, as práticas racistas no Brasil são coibidas por lei, logo, o racismo não existe. E a gente sabe que o racismo não se resume só a essas práticas racistas, né? E existem consequências do racismo que são muito mais gravosas e que a lei não dá conta de reverter, né? A lei sozinha, ela por si só, ela não consegue reverter essas situações, né? Então, a ideia de que não existe racismo, porque a gente tem essa possibilidade da criminalização, racismo individual que é bastante refutado, né? Eu acho que ninguém se coloca dentro dessa posição de ser uma pessoa racista, discriminatória, né? As pessoas têm uma aversão a essa perspectiva, né, de racismo. Mas dentro da ideia do Silvio, a gente não tem só esse racismo individual, a gente tem um racismo também que é institucional, né? Então, aquelas instituições que regulam o Estado compartilham de ideias discriminatórias, né? E acabam, então, resultando na dificuldade dos indivíduos de determinados grupos, né? Aqui no caso do racismo, marcados pela cor, a raça, a etnia, acesso aos bens, serviços e oportunidades que estão disponíveis em razão da raça, né? Então, essas instituições reguladoras vão ser dominadas por grupos com interesses raciais e que vão materializar esses interesses nos mais variados âmbitos do Estado, né? Então, a gente já percebeu ao longo, né, da nossa trajetória histórica
o quanto foi importante, por exemplo, as políticas de cotas, né, o acesso ao ensino superior, às universidades, né, quanto a gente teve um aumento de representação das pessoas negras dentro das universidades a partir das políticas de cotas. Então, políticas afirmativas, né, que vão surgir não só em razão da raça, mas a gente também tem políticas afirmativas aí no âmbito do combate ao machismo, no âmbito do combate ao capacitismo, que buscam compensar uma desigualdade que se construiu de maneira histórica, né, ao acesso a esses bens e serviços, a essas oportunidades, né? Então, o racismo institucional ele vai se materializar tanto na ausência de condições materiais, né, como na própria impossibilidade de acesso ao poder. Então, quantos representantes negros nós temos, né, no poder legislativo? Quantos representantes mulheres nós temos no poder legislativo? Quantos representantes com deficiência nós temos no poder legislativo? E não pensando só dentro da estrutura do Estado, mas também nas organizações privadas, né? Se a gente para pensar naqueles cargos de maior poder dentro de uma determinada empresa, né? Naqueles cargos de mais alto nível, do mais alto escalão, quantos representantes a gente tem desses grupos minoritários nesses espaços de poder, nesses espaços de decisão, né? Quando a gente faz uma análise a respeito da incidência da pobreza, da incidência da violência, do acesso ao saneamento básico, a gente consegue identificar que a ausência desses serviços mínimos, básicos, eles são muito mais evidentes em relação a esses grupos minoritários do que em razão do grupo aí majoritário ou dominante, né? E o racismo estrutural, por sua vez, ele vai ser vai ser o pano de fundo, a base, né, dessas outras formas de racismo, porque é exatamente a ideia de naturalização dessas discriminações e dessas diferenças, né? Então, o racismo estrutural seria esse modo normal que as relações acontecem dentro de uma sociedade onde a gente verifica uma desigualdade que é criada em razão desse processo histórico e político que vai gerar uma opressão sistemática de alguns grupos determinados, né? No caso do racismo, em razão da raça, da cor, no caso do machismo em razão do gênero, né? E no caso do capacitismo em razão da deficiência, né? Então, esse racismo estrutural, ele fica bastante ocultado, naturalizado mesmo, né? Pode se desdobrar desde os padrões estéticos pré-estabelecidos, até mesmo práticas, leis, definição de papéis sociais, lugares previamente estabelecidos, né, para esses grupos identificados, né, racialmente, pela deficiência ou em razão do seu gênero, né? E vai proporcionar que essas diferenciações e essas discriminações elas sejam formatadas, praticadas de maneira inconsciente dentro da estrutura social. Então, a gente passa a ter uma naturalização da discriminação, a gente passa a ter uma naturalização da desigualdade que recai sobre esses grupos que se apresentam como diversos, né? Não vamos usar diferentes, mas se apresentam aí como diversos, daquele padrão hegemônico que vai ser construído historicamente, politicamente, dentro da nossa sociedade, né? E daí, para a gente pensar a discriminação, acho que é importante que a gente tenha em mente a distinção entre três grupos, três pontos, né, que vão nos levar a refletir a respeito da discriminação. Primeiro ponto, a ideia do estereótipo, né? Então, o estereótipo é importante para que a gente reflita ou culmine lá numa situação de discriminação ou não, o preconceito e a própria discriminação em si, né? Então, três, como que eu posso utilizar? Três conceitos ou fenômenos que não são idênticos, mas que se aproximam, né? Então é importante a distinção para que a gente entender como que isso vai funcionar, né? Essa engrenagem da discriminação vai funcionar. Então, a primeira questão, em relação ao estereótipo, né? A gente diz que existem até estudos a respeito disso,
que o ser humano ele tem uma tendência a fazer agrupamento, né, de coisas, objetos, pessoas, por meio da identificação de características similares, né? Então, o estereótipo seria o agrupamento de todos os membros de um mesmo grupo, tendo como critério as características similares. É um componente cognitivo que não necessariamente é bom ou ruim, né? Desde quando a gente é criança, a gente aprende a organizar as coisas por meio das suas características similares, né? Então vamos organizar aqui os lápis, né? Ou aquilo que funciona para a gente pintar ou desenhar. Então ali vai entrar no grupo os lápis, canetas, gigiceiras, né? Vamos ter ali o grupo de papéis. Então os papéis de um lado, as canetas do outro. Então a gente tende a juntar, a organizar esses objetos ou mesmo pessoas dentro desses grupos com características similares, e isso é um elemento cognitivo. Isso não é necessariamente nem bom nem ruim, né? É uma forma como a gente organiza o nosso cérebro, né? Então eu consigo olhar para um grupo de pessoas e de repente separá-las por grupos com características similares, as crianças, os idosos, as mulheres, né? Os homens, eu consigo fazer essa separação, né? As pessoas negras, as pessoas brancas, a gente faz esse agrupamento a partir de estereótipos, né? Contudo, esse componente cognitivo, a ele vai ser atribuído uma determinada carga valorativa, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no próximo elemento, que seria o preconceito ele vai ter por origem os estereótipos, né? Então, quando eu formo ideias a respeito de um grupo determinado, eu passo a atribuir um valor, né? Esse valor pode ser positivo ou negativo, a reflexão pode ser, né, indevida ou não reflexão a respeito, né? Mas eu passo a atribuir valor a determinados grupos, né? Que também não necessariamente será sempre negativo, né? A visão distorcida, a visão deturpada, as ideias que são, né, contaminadas aí pela estrutura que se constrói histórico-politicamente a respeito de cada determinado grupo, é que vai me levar a ter um preconceito positivo ou negativo. Depende muito do valor que eu atribuí àquele estereótipo, né? Até o nosso exemplo ao longo do curso, era a questão envolvendo os orientais, né? A gente tem muita ideia de que, olha, os orientais são muito bons em matemática, né? Os orientais são muito inteligentes. Então, eu atribuo estereótipos, né? Então, eu agrupo os orientais ali num determinado grupo e estabeleço um estereótipo a eles, um preconceito de que esses indivíduos são sempre muito inteligentes, são sempre muito bons em matemática, o que me leva a uma visão generalista, né? Todo oriental é inteligente, o que não é necessariamente uma verdade, mas reflete a carga valorativa que eu lancei sobre aquele determinado grupo a partir da minha separação do meu agrupamento estereótipo, né? Isso acontece muito com as mulheres, né? Quando a gente tem toda aquela discussão a respeito, todas as mulheres são sensíveis, todas as mulheres possuem um instinto maternal. A própria ideia do instinto maternal, né, está ligada aí a um preconceito, uma carga valorativa que foi jogado sobre um grupo determinado de pessoas, né? A sensibilidade, o cuidado, né? Essas características todas que, percebam, não são genéticas, né? Elas não são de fundo biológico, elas são uma construção social, né? Por isso que a gente acompanha lá a Simone de Beauvoir quando ela fala que não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. A ideia o papel social da mulher é construído a partir de um estereótipo que vai sendo preenchido por cargas valorativas que vão nos levar a esse preconceito, né? Que não necessariamente é negativo, como a gente trouxe o exemplo dos orientais, né? Não é ruim dizer que um determinado grupo é
super inteligente, né? Até a gente fala, às vezes lança alguma coisa, né, no Japão lá, uma tecnologia, a gente vê nas redes sociais, você fala, tinha que ser japonês, né, para inventar um negócio desse. Porque a gente tem essa visão, né, pré-concebida de que todos os orientais são muito inteligentes, o que não é uma universalidade. Mas o preconceito, ele leva a isso, né, a um olhar generalizado sobre pessoas do mesmo grupo, né? E isso é importante, por exemplo, quando a gente pensa no meu eixo, né, que é o capacitismo nas pessoas com deficiência, porque a gente percebe que a sociedade ela rejeita muito qualquer tipo de discriminação individualizada ou individual em relação a uma pessoa com deficiência, né? Então, destratar uma pessoa com deficiência, ou impedir que ela ingresse no mercado de trabalho, que ela ingresse, tenha acesso à educação, isso também já criminalizado, assim como o racismo individual, o capacitismo individual também já é criminalizado, sobretudo depois da Lei Brasileira de Inclusão, a gente passa a ter uma série de previsão de cotas aí para as pessoas com deficiência, a lei determina o número mínimo de funcionários, a depender do número de empresas que precisam oferecer essas vagas para PCDs. Então, a gente passa por esse processo também no que se refere ao capacitismo individual, né? Então, esse preconceito que se forma em relação às pessoas com deficiência, ele vai encontrar limites ali no capacitismo individual, mas ele vai estar muito presente no capacitismo institucional e também estrutural, né? Então, passa-se a ter a visão, e daí percebam, não necessariamente negativa, de que as pessoas com deficiência, pela sua deficiência, elas precisam ser sempre cuidadas, elas precisam ser sempre tuteladas, elas precisam ser sempre representadas, tirando desse grupo a sua autonomia, a sua voz, né? Então, quando a gente traz a ideia de que e isso favorecido até pela lei mesmo, né? Quando a gente traz lá no nosso Código Civil, que é de 2002, que as pessoas com deficiência são consideradas incapazes, ou seja, elas não conseguem atingir uma capacidade, de fato, uma capacidade civil para a prática dos atos da vida, em razão da sua deficiência, isso é um capacitismo institucional com base num preconceito que não é negativo, é positivo, porque ele tenta colocar essas pessoas ali como tuteladas. Então, a ideia tem como pano de fundo uma proteção. Então, olha só, a gente não concede capacidade civil, capacidade de fato, a gente não reconhece a possibilidade desses indivíduos praticarem os da própria vida, porque a gente quer protegê-los, né? Porque eles não têm discernimento suficiente para isso. Então, a gente quer protegê-los. Quando a lei brasileira de inclusão entra em vigência e revoga esses artigos do Código Civil, a gente passa, então, a se questionar esse tratamento que era dado às pessoas com deficiência. Então, será que uma pessoa, em razão de ter deficiência, é sempre incapaz? Será que a deficiência sempre vai comprometer o discernimento desse indivíduo em praticar os atos da própria vida e tomar as decisões sobre a própria vida? Então, a gente passa a colocar em xeque esse preconceito. E a própria lei vai trazer, então, que a partir daquele momento, a pessoa com deficiência, ao completar 18 anos, torna-se plenamente capaz, desculpa, e qualquer incapacidade precisará ser demonstrada e comprovada por meio de um processo de curatela, para que então esse indivíduo possa ser assistido ou representado. Mas a gente retira, com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, a gente retira da discussão essa presunção de incapacidade, essa presunção legal de incapacidade, que nada mais era do que o reflexo de uma ideia pré-concebida, né? Por ter um estereótipo com um valor, com uma carga valorativa de que as pessoas com deficiência eram incapazes pelo simples fato de serem deficientes, né? Então, a partir do estereótipo que eu formo também o preconceito que eu tenho em relação a um determinado grupo. Então, preconceito é a ideia do preconceito, né? Posso ter um preconceito e não necessariamente uma discriminação,
né? Então, o preconceito não tem uma ideia negativa ou positiva por si só, né? Ele pode ser pautado num estereótipo positivo e se dar de maneira positiva, ou ele pode se dar com base em valores distorcidos, não refletidos, acríticos, e daí sim vir a culminar num processo discriminatório, né? E daí essa discriminação individual, institucional e, sobretudo, estrutural, né? Estrutural porque a gente vai naturalizar essas modalidades de discriminação como se fosse parte integrante e imutável da estrutura social, né? Bom, a discriminação, por sua vez, ela tem consequências sociais mais imediatas e mais graves do que o preconceito, porque ela vai significar todo tipo de distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, no gênero, né, na não deficiência, com o objetivo, então, de anular ou restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, né? A discriminação, então, ela se apoia, né? Ela vai ser um fenômeno que se apoia nas distinções de cada um desses grupos, normalmente distinções, diversidades, vamos colocar assim, né? Distinção é péssimo. As diversidades de cada grupo, as singularidades de cada grupo, via de regra, ligada a fatores genéticos, para poder excluí-las, né, dentro de uma ideia naturalizada de, olha, sempre foi assim, né? Isso não pode ser mudado porque sempre foi assim, né? O capacitismo, que eu acho que é, de repente, a discriminação de que a gente está tratando aqui, que é mais incomum, né, para todo mundo, né? Quando eu falo de capacitismo, muita gente me pergunta o que é, porque é algo que a gente vem estudando no Brasil há poucos anos, né? Um debate que fora do Brasil já acontece há algum tempo, mas dentro do Brasil isso ganhou visibilidade de alguns anos para cá, né? Então, como eu falei até na aula para vocês, né? Eu tenho um filhinho com síndrome de Down, meu filhinho está com 4 anos e pouquinho, faz 5 anos no final do ano, e a partir do nascimento dele é que eu comecei a me aprofundar aí em relação aos direitos da pessoa com deficiência, também nunca tinha sido um objeto de análise mais aprofundado, né? Eu sempre aquele olhar mais superficial, até porque como eu sou do direito, a gente vai estudar ali direitos humanos, né? A não discriminação, direitos iguais para todos e tudo mais, mas nunca tinha parado para prestar atenção nesse grupo determinado. E daí, com o nascimento do Gael, eu passo a me dedicar um pouco mais a esse estudo e me deparo com esse conceito do capacitismo, que a princípio também não tinha muita ideia do que seria, né? E daí começo a perceber, a partir das leituras que eu fui realizando, que existia uma base que ligava o capacitismo ao feminismo, né? Então, e que a luta capacitista no Brasil estava muito agregada ao movimento feminista, né? Até os primeiros textos que eu li sobre o capacitismo foram textos que foram publicados num evento da UFSC que se chama Fazendo Gênero, Fazendo Gênero, né? Então, a luta do capacitismo anticapacitista tinha sido ali acolhida pela luta antimachista, antipatriarcal, a luta feminista, né? E daí, por perceber esses elementos em comum, eu já tinha estudado gênero na graduação, me chamou a atenção, né? E acabei trazendo isso como uma categoria de análise para dentro do meu projeto de tese, né? Então, ele não é sobre capacitismo, mas o capacitismo acabou se tornando uma categoria de análise dentro da minha busca, né? E esse capacitismo, o que é, né? Então, ele em linhas gerais, né? É a discriminação voltada às pessoas com deficiência, com base na sua condição, né? Então, ter deficiência, né? Então, uma ideia pré-concebida, então, olha lá, o preconceito, que coloca as pessoas com deficiência como diferentes, como inúteis, como incapazes. Então, olha lá, agrupei as pessoas com deficiência por características similares à deficiência, atribuo ali
um valor negativo, cria um estereótipo negativo, né, associando a deficiência à incapacidade, à inutilidade, e aí então se forma a minha ideia pré-concebida de que todas as pessoas com deficiência são incapazes, todas as pessoas com deficiência precisam ser tuteladas, todas as pessoas com... Então a gente vai colocando tudo isso dentro de um grupo, atribuindo uma característica que a gente generaliza, e essa carga valorativa, essa característica, essa carga valorativa, aqui no caso do capacitismo, assim como no machismo e no racismo, são negativas. Não porque elas são necessariamente negativas, mas aqui para os nossos grupos de análise acabam se desdobrando de maneira negativa, né? Então, incapazes de se desenvolver enquanto sujeitos autônomos, colocando sempre na condição de dependente, doente, improdutivo, e até mesmo um fardo, né? Não é incomum a gente ouvir falas, né, de a pessoa com deficiência enquanto coitadinho, ou então, olha só essa família, né, coitados, tem que ter aí uma pessoa com deficiência na família. A atribuição, né, que muitas vezes eu escuto muito, né, das mães de pessoas com deficiência, as mães guerreiras, né, que passam por tudo isso com alegria, escolhidas e tudo mais. Isso é um reflexo, né, desse capacitismo estrutural que vai ser construído aí ao longo da nossa história, né, vai ser construído dentro dessa estrutura social. E daí trouxe um conceito da Marinalva Oliveira, que eu acho que cheguei até a apresentar para vocês durante a fala no curso. A Marinalva Oliveira é coordenadora do Laboratório de Inclusão da UFRJ, né, e se dedica aí há algum tempo, tem uma trajetória voltada para a inclusão e a luta anticapacitista, né? Então, o que a Marinalva vai trazer para nós? Ela vai dizer que a nossa sociedade é baseada numa cultura de maximização da produção e do lucro, e daí dentro dessa lógica, as pessoas com deficiência, elas constituem-se em sinônimo de ineficiência, né? A própria ideia de deficiência já é o contraponto da ineficiência, né? Deficiência contraponto da eficiência, desculpa, da eficiência. Improdutividade, consideradas incapazes de contribuir nessa sociedade, que tem suas relações definidas pela produção e pelo lucro, afastando aqueles que não atendam às suas demandas, os improdutivos. Isso acarreta práticas capacitistas que têm como consequência o estabelecimento de limites. Esses limites impossibilitaram, por anos, que pessoas com deficiência tivessem condições de lutar em igualdade por direitos na sociedade. Então, a gente sabe que a base da nossa produção, a base da nossa sociedade, que é burguesa, que é capitalista, é a produção, é o lucro, né? Então, dentro dessa ideia de o tempo é dinheiro, né? De maximização dos lucros, maximização de produção, a pessoa com deficiência, ela se torna um impedimento para que esse processo aconteça de maneira eficiente, considerada aí, né, pelo capitalismo, pela sociedade, pela sociabilidade burguesa. Então, por muito tempo, as pessoas com deficiência não tinham acesso, né, à educação, não tinham acesso ao mercado de trabalho, malemar tinham acesso aos espaços públicos, né? No finalzinho do nosso bate-papo, né, que aconteceu 2 semanas atrás, ainda trouxe para vocês um pouquinho a respeito dos movimentos sociais, né? Então, de um trabalho que desenvolvi para uma disciplina do doutorado, um pouquinho dessa trajetória dos movimentos sociais, que começa ali no final dos anos, meados dos anos 70, né, e depois vai até se fortalecer por meio do movimento Nada Sobre Nós, Sem Nós, mas começa por uma luta por acessibilidade física mesmo, né, as pessoas que estavam à frente ali desses primeiros movimentos, né, de pessoas com deficiência, eram pessoas com deficiência física, que não conseguiam sair de casa porque não tinham um transporte adaptado, porque não tinha uma rampa de acesso, porque não tinham... Então, que encontravam essas barreiras que eram físicas mesmo, né? E é claro que com o passar do tempo, né, a gente passa a entender que as barreiras, elas não são só as físicas, né? São qualquer tipo de obstáculo que impossibilite as pessoas com deficiência de usufruir, gozar plenamente dos seus direitos e de se desenvolver de maneira autônoma. Então, barreiras cognitivas, né? Quando a gente fala das pessoas
com deficiência intelectual, das questões que envolvem aí as deficiências visuais, auditivas. Então, a gente sabe que o universo das deficiências, ele por si próprio, ele já traz uma série de diversidades, né? Quando a gente pensa na inclusão escolar, nas cotas para a educação, até foi bem na semana, né, que a UEL aprovou as cotas para pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação, a preocupação é, e aí, como que a gente vai fazer, né? A pessoa chega com uma deficiência auditiva, o obstáculo dela não é a ausência de uma rampa, né? O obstáculo dela é um intérprete de Libras, né? É, de repente, um programa de computador que possa fazer a leitura para um deficiente visual, né, por exemplo. Então, quando a gente pensa, né, naquilo que a Lei Brasileira de Inclusão vai ofertar, remoção de todo e qualquer obstáculo, é nesse sentido, né, de pensar os espaços para que eles possam receber todas as pessoas, independente das suas singularidades, né, que todas as pessoas possam usufruir dessas benesses da sociedade sem distinção, independente da sua diversidade, da sua singularidade, né? Então, isso é um passo importante, né? O reconhecimento disso para a luta anticapacitista, porque a gente tira da pessoa a limitação, né? Então, não está na pessoa a limitação, não está na pessoa a deficiência, está na sociedade. A sociedade é deficiente quando ela não consegue incluir a todos, né, de maneira universal. Então, essa é um pouquinho em breves linhas aí o que se trata um capacitismo, né? E daí eu acho que o ponto principal para a nossa discussão aqui é a aproximação entre essas formas de discriminação. Aqui citamos o racismo, o machismo, o capacitismo, mas eu acho que a gente poderia trazer para a pauta também, refletir a questão que envolve as pessoas LGBTQIA+, porque vão sofrer também dessas mesmas discriminações, né? Então, quais são as aproximações? O que liga essas formas de discriminação, né? Todas elas, né, com as suas particularidades à parte, todas elas vão se dar a partir de uma construção social, histórica, cultural, de que existe um padrão ideal de ser humano, né? E todo aquele que não atenda esse padrão, esse paradigma previamente estabelecido, ele está lançado a uma categoria de ser humano de segunda classe, né? Então, a todos esses grupos, a gente tem uma ideia de normatividade, né? Onde a gente tem um padrão orgânico de corpo. Quando a gente fala do capacitismo, a gente fala de corpo-normatividade, né? E que esse padrão orgânico de corpo, esse ideal de ser humano, ele não pode ser alcançado por essas pessoas, pelas pessoas que pertencem a esses grupos, né? O que acaba naturalizando a valorização ou a valoração das desigualdades, né? Porque vai valorar como inferiores as pessoas que não atendem esse padrão normativo hegemônico. E daí a gente vai ter a ideia, né, da naturalização. Por que as mulheres ainda ganham menos do que os homens, mesmo exercendo as mesmas funções? Porque a grande maioria das pessoas em situação de miserabilidade são pretas, porque a gente ainda tem uma incidência tão ínfima, tão insignificante de pessoas com deficiência em postos de poder no mercado de trabalho ou nos níveis mais avançados de ensino, né? Então, tudo isso vai ser naturalizado dentro desse processo, né, de discriminações estruturais, tudo isso vai ser naturalizado a partir dessa normalização do discurso da inferioridade da diversidade, né? Então, pega lá uma característica da pessoa, né, e justifica a sua inferioridade, o que vai levar as pessoas, a sociedade como um todo, a reproduzir esses discursos de maneira naturalizada e acrítica, sem qualquer tipo de reflexão, né? Então, pega lá uma diversidade de fundo genético, e isso a gente percebe que acontece em todas essas formas de discriminação. Então, é a cor da pele, é a deficiência, é o gênero, para normalizar essa inferiorização, essa opressão e a dominação desses grupos.
Então, as pessoas ficam reféns dentro dessa estrutura da sociedade, por isso a ideia de uma discriminação reféns, porque elas não podem, não deveria nem se questionar isso, mas são características que elas nunca vão conseguir deixar de ter, né? Elas nunca vão conseguir abandonar essas características para serem incluídas dentro desse grupo dominante, né? E a gente sabe qual é a estrutura social que a gente vive, né, gente? Sexista, racista, patrimonialista, capacitista, ou seja, burguesa, né? Uma característica da sociabilidade burguesa. Qual o padrão ideal de ser humano dentro dessa sociabilidade burguesa? Hétero, branco, cis, sem deficiência, né? É isso o que vale, né? E esses pontos de aproximação a gente consegue identificar muito quando a gente pensa, por exemplo, no humor, né? Então, eu até coloco como exemplo o livro do Racismo Recreativo do Adilson Moreira, porque ele vai trazendo trechos ali até de programas de televisão, né, de como o humor era feito, principalmente ali na década de 80, início dos anos 90, que deixam muito evidente as situações de racismo, né? Mas também deixam muito evidente as ações sexistas e capacitistas, né? Então, quando a gente pensa lá, e LGBTQIA mais homofóbicas também, não sei como dizer essa expressão. Mas se a gente pensa lá no Tião Macalé, por exemplo, né? Então, sempre uma figura ali que se colocava até, sempre tentavam colocar ele da maneira mais grotesca possível, né? Então, sempre ali enfeiado, né? Ou um estereótipo construído daquele indivíduo, né? Do que é feio, né? Isso é muito comum no racismo, é o cabelo ruim, né? São as expressões que a gente vai atribuir carga negativa sempre vinculados ao negro ou preto, né? Então, você está na minha lista negra, denegrir, né? Que eu até falei da outra vez, pedi desculpa para vocês. Então, toda essa carga negativa atribuída à cor, né? Ao preto, ao negro. E ali tinha muito essa piada, era engraçado, né? Quando o Tião Macalé chegava com uma mulher bonita e branca, né? Por que era engraçado? Por que aquilo faz humor? Porque não é o normal dentro dessa estrutura racista que a gente tem de sociedade. Não é normal, né? Um homem negro, feio, nunca vai poder estar ali com uma mulher branca e bonita, né? Então, isso era sinônimo de piada, de humor, né? O Jorge Lafon mesmo, né? Que além de ser um homem negro, era homossexual, ou pelo menos, né? Não sei se ele era homossexual na verdade, mas ali dentro do programa ele sempre aparecia como homossexual e aqueles contrapontos que eram colocados para fazer o humor, né? Então, aquela ideia de que é um homem alto, grande, né? Um negão, que deveria ser másculo, né? E afeminado. E essa característica, né, do afeminado mesmo para fazer humor que atinge o grupo LGBTQIA+, uma vez a gente fez uma discussão num grupo de estudo e a gente estava falando, foi bem na semana da morte do ator Paulo Gustavo, e a gente estava falando dos ataques, né, que surgiram nas redes sociais. Estão dizendo ali, né, que ele morreu porque era um pecador, porque era casado com outro homem, porque tinha tido filhos, né, por meio de uma inseminação artificial, porque não era a ordem natural das coisas. Então Deus tinha castigado. Nossa, até me emociona. Por ser homossexual, né? Então sofreu diversos ataques, assim, e daí um aluno no grupo ainda falou, é engraçado, né? Porque de toda a produção de cinema nacional, o filme recorde de bilheteria é justamente o filme dele, A Minha Mãe é uma Peça, né? Então as pessoas foram ao cinema, gostavam do filme, reconheciam o filme. Então, o que a gente culmina, né, na reflexão é que quando esse indivíduo aparece travestido de mulher, né, que era o papel dele ali no filme, né, que era a Dona Hermínia, quando ele aparece travestido de mulher, quando ele aparece ali
afeminado, né, para fazer as pessoas rirem, olha, é ótimo, é super aceito, né? Como entretenimento, a sua homossexualidade serve. Mas quando ele aparece na sua vida pessoal, enquanto um homem casado com outro homem, pai de família, as pessoas não aceitam, né? Então, a homossexualidade dele serve para fazer rir, para entreter as pessoas, mas não serve para garantir direitos, né? E isso a gente vê acontecer com as pessoas pretas, isso a gente vê acontecer com as pessoas com deficiência, né? Eu falo do programa do Didi, do mesmo jeito que tinha lá o Tião Macalé, que tinha o Jorge Lafon, sempre tinha um humor sexista em relação às mulheres, né? Então as mulheres sempre ali vistas de maneira objetificada, então sempre a mulher gostosona, que era, né, o objeto de desejo ali, e de repente aparecia uma mulher feia que todo mundo saía correndo, né? E ninguém queria. E a pessoa com deficiência, não raro, sempre aparecia lá um anão, né? Uma pessoa com ananismo, que era utilizada também com essa finalidade de entretenimento, né? Então, a gente consegue perceber, né, essas aproximações entre essas formas de discriminação de maneira muito evidente, né, quando a gente pensa nos exemplos trazidos pelo Adilson Moreira, lá no livro do Racismo Recreativo, né? Então, a mesma dinâmica que ele traz para o racismo, a gente consegue com muita facilidade, trazer para o âmbito do machismo, do capacitismo, né, da homofobia. Então, a gente consegue verificar essas aproximações, né? E a partir dessas aproximações, então, a gente passa a ter a reflexão, a construção da aplicação da teoria da intersecção ou da interseccionalidade, né? Porque, particularidades à parte, né, a gente vai ter a utilização de um padrão normativo equivalente em todas as modalidades de discriminação, a todas as minorias ou os grupos minoritários, né, oprimidos ou dominados. Então, o negro vai ser inferiorizado pela cor da sua pele, pelos seus traços fenotípicos, pela estrutura do seu cabelo, as mulheres inferiores, em razão do seu gênero, as né, do seu gênero, do seu sexo biológico, né? E o gênero vai ser construído depois sobre isso. E as pessoas com deficiência pela sua deficiência, né? Então, essas características que são de fundo genético. Então, se eu sofro eu sofro uma discriminação, ou eu sou colocada dentro de um grupo dominado em razão da minha deficiência, isso. Por que isso é naturalizado? Porque isso sempre vai ser assim, porque eu nunca vou deixar de ter a minha deficiência, né? Por isso até aquela questão do portar, né? Portador de deficiência. Não só por vontade, manifestação de vontade das próprias pessoas com deficiência, mas porque o que se entende é que você porta algo que você pode portar ou não portar. Então, eu porto uma bolsa, eu porto um equipamento, mas eu não porto uma deficiência, é uma característica que eu não consigo me desagregar. Né? Então, eu deixo para trás a expressão portadores de deficiência para trabalhar com a ideia de pessoa com deficiência. Primeiro, para trazer a pessoa antes da sua deficiência, e para trazer a ideia de que, olha, não porta nada, a pessoa tem deficiência, é uma pessoa com deficiência, né? Que tem uma limitação física, tem uma limitação visual, tem uma limitação auditiva, mas que a limitação não está nela, a limitação está no ambiente, a limitação está na sociedade. Se eu ofereço para um estudante com deficiência auditiva um intérprete de Libras, eu tiro o obstáculo de acesso e ele vai conseguir se comunicar. Se eu tiro um obstáculo físico, eu proporciono que a pessoa com deficiência física usufrua daquele espaço. Então, por mais que ela tenha ali uma deficiência, uma condição genética, o obstáculo está na sociedade. Se eu removo o obstáculo, ela consegue acessar, né? Mas, então, essas discriminações, elas vão ter essas características, né? Eu não consigo
mudar, muitas vezes, né, eu não consigo mudar a minha cor. Então, se eu sou excluída porque eu estou dentro de um grupo em razão da minha cor, eu estou sofrendo uma discriminação em razão da cor da minha pele, eu não consigo me desvestir da cor da minha pele. E se a sociedade não remove a barreira, então eu nunca vou ter acesso, né? Então, quando a gente fala das cotas, é importante nesse sentido, né? Então, historicamente, as pessoas pretas não tiveram acesso à educação, ao mercado de trabalho, ou pelo menos assim, estavam no mercado de trabalho, mas sempre no subemprego, sempre na condição de escravo, análogo a escravo, sempre, né? E as benesses da sociedade, elas exigem, como que fala? Elas exigem um suporte material, né? Para estudar, a gente está aqui na graduação, na pós-graduação, né? Porque a gente teve condições materiais de acessar a esse direito, né? Ninguém, pelo menos, né, trazendo o meu exemplo, nunca precisei evadir da escola para vender chiclete no semáforo para ajudar na renda da minha família, né? Então, eu tive oportunidade de estudar sem precisar trabalhar até o ensino médio, e depois de trabalhar pouco para poder associar com a graduação. Então, a realidade né, uma situação que é real, né? Para a gente estar num banco de universidade, a gente teve condições materiais para isso. E essas condições materiais que foram historicamente negadas a esses grupos, né? Sejam pessoas pretas, sejam mulheres, sejam pessoas com deficiência, foram negadas a essas pessoas. Então, é claro que as cotas, elas não são o ideal de sociedade, mas elas vêm com uma via compensatória dessas desigualdades, né? A gente fala, se numa corrida de 100 metros, né? Numa corrida de 100 metros, se eu colocar uma pessoa preta, pobre, uma pessoa com deficiência, uma mulher, né? Com um homem branco, cis, hétero, com dinheiro, né? Numa classe mais abastada, para partirem do mesmo ponto, né, de um ponto igual, a desigualdade já está posta, né? Porque nunca, eles sempre, historicamente, já estão em desvantagem, saem em desvantagem nessa corrida, né? Então, eu preciso, de certa forma, compensar, e o papel das políticas de cotas vai ser esse, né? Tentar minimizar as desigualdades que existem na estrutura social. Mas o que a gente percebe dentro da teoria da intersecção é que essas discriminações, né, essas características genéticas que excluem, que são utilizadas para excluir, então, elas não se sobrepõem, mas muitas vezes elas se somam, muitas vezes não, elas sempre se somam, né? Essa é a ideia da interseccionalidade dos marcadores, elas sempre se somam. Então, se eu pego um sujeito com deficiência, ele sofre um tipo de discriminação. Se eu pego um sujeito do gênero masculino, pobre, deficiente, ele sofre um grau maior de rejeição, porque ele vai associar a pobreza, a sua deficiência. Então, não vai ser um ou o outro, vai ser os dois numa somatória, né? Se eu pego um indivíduo pobre, do gênero feminino, da raça negra e deficiente, eu tenho uma explosão de marcadores somados aí que vão fazer com que ela sofra uma discriminação ainda maior. Né? E daí a professora Andréia tinha enviado um texto, né, que falava a respeito dessa interseccionalidade, para perceber a situação das pessoas negras com deficiência no ensino superior. Então, a gente tem, o que ela identifica ali? A gente tem número X de pessoas com deficiência no ensino superior. Quantas dessas pessoas são negras? Então, quer dizer, as pessoas com deficiência, se forem negras, estão ainda mais afastadas de acesso ao ensino superior, sofrem uma discriminação ainda maior. Então, conforme esse indivíduo vai se enquadrando, esse sujeito, tá, gente? Desculpa. Conforme esse sujeito vai se enquadrando dentro desses marcadores, ele vai sofrendo um acúmulo de discriminações que vai colocando ele ainda mais abaixo dentro de uma escala valorativa do que um sujeito que possui apenas uma dessas características. E isso a gente consegue trazer para todas as formas de discriminação. Se eu pego um homem rico,
homossexual, ele sofre uma discriminação. Se eu pego um homem pobre homossexual, ele sofre uma discriminação maior. Se eu pego um homem pobre, preto, homossexual, ele sofre uma avalanche de discriminações. Se eu pego esse indivíduo ainda com deficiência, eu tenho ainda uma maior discriminação. O mesmo acontece com as mulheres. Tem uma professora da UFSC que eu gosto muito, ela é antropóloga, ela não é do serviço social nem do direito, ela é antropóloga, o nome dela é Ana Guedes, e ela trabalha muito com a teoria da intersecção. Ela foi uma das pioneiras aí para trazer a discussão da luta anticapacitista para dentro da luta feminista, lá na UFSC, e ela é uma mulher lésbica com deficiência. Né? Então, ela trabalha muito com a ideia desses marcadores, né? E da intersecção desses marcadores, dessa somatória. Né? Então, o quanto isso impacta de maneira ainda mais significativa a violência, a discriminação que esses indivíduos, que esses sujeitos, desculpa, gente, a professora André viu me corrigindo, os sujeitos vão sofrer, sujeitos desses grupos determinados vão sofrer, né? Então, os marcadores, pela teoria da intersecção, não se sobrepõem, mas eles se somam, né? Então, quanto mais o sujeito se afasta daquele padrão hegemônico, corpo normativo estabelecido pela estrutura social burguesa que a gente vive, maior discriminação que ela sofre, né? E por isso, quando a gente fala da luta, como sempre o professor André diz, a luta é anticapitalista, anticapacitista, antirracista, antimachista e todos os antes aí que a gente puder, né? Dentro da estrutura capitalista, dessa sociabilidade burguesa, vejo poucas alternativas, mas acho que é aquilo que a gente conversou no nosso encontro, né? A gente tem que ser resistência, né? Nós estamos aí para trazer à tona essas formas de discriminação, não na sua perspectiva individual, porque isso é muito frágil, né? Inclusive, às vezes é utilizado para refutar a existência dessas discriminações, mas principalmente para revelar essas discriminações estruturantes, né, que estão na estrutura social e que impedem muitas vezes ou tentam impedir que as coisas mudem, que as coisas se transformem, né? Então, a gente sabe que esses preconceitos, a carga valorativa que a gente atribui a cada um desses estereótipos que se formam sobre esses grupos determinados, não são naturais, são construções sociais. Se foram construídos em algum momento, podem ser desconstruídos e novos pilares podem construir as nossas relações sociais. Então é isso, espero que agora tenha ficado com maior clareza, né? Tenha ficado aí com um pouco de mais calma, né? Essa fala. Cortei alguns slides em relação à aula da quarta-feira, né? Daquele nosso dia, porque o foco aqui era pensar todas essas formas de discriminações, suas aproximações e a interseccionalidade entre elas, além de trazer um pouquinho da minha categoria de análise, que é o capacitismo. Desculpa pela demora na gravação do vídeo, mas eu acho que como dizem, fora do stories, né, nem todo mundo está tão bem. Eu tenho dias muito produtivos, outros nem tanto, além do volume de trabalho. Mas é isso, espero que tenham gostado, fico sempre à disposição, né? Qualquer um que quiser conversar, bater um papinho maior sobre o capacitismo, sobre essa luta anticapacitista. O professor André tem meu e-mail, tem meus contatos, eu estou lá no grupo do WhatsApp também. E agradecer mais uma vez, que foi um prazer ter estado com vocês aquele dia, e apesar dos perrengues, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana e bom final de curso.